A graça e a paz de Jesus, igreja. Convido você a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Hoje nós chegamos ao final de uma jornada que nós começamos por volta de um ano atrás. Então hoje nós concluímos o livro de Atos. E eu não sei para você, mas para mim foi uma bênção e um privilégio muito grande poder pregar em todo o livro de Atos, em todos os capítulos desse livro. E é sempre maravilhoso ver como a gente cresce estudando a palavra de Deus. Então hoje nós encerramos, para a glória de Deus e com a graça de Deus, esse livro maravilhoso que é o livro de Atos. Atos capítulo 28, nós lemos a partir do versículo 1, eu creio que toda a igreja já encontrou. Diz assim a palavra de Deus. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólus. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli, no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e aí as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados. Fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por esta razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam:
Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, e procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converter, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem nenhum impedimento. Palavra de Deus. Então, chegamos hoje, nós na última semana vimos a tempestade que Paulo estava e o naufrágio que ele enfrenta, e agora ele chega numa ilha chamada Malta. Agora, depois do barco quebrado, apenas com a roupa do corpo e com a sua vida, ele chega em Malta. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui, é que o versículo 2 diz assim: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto aqui, é que nós não devemos nos enganar com as aparências. O versículo 2 aqui, quando ele fala os habitantes da ilha, eles foram extraordinariamente bondosos para conosco. Lucas aqui, intencionalmente, ele está fazendo uma coisa, ele está querendo dar uma ênfase na bondade dessas pessoas. O porquê que ele dá uma ênfase à bondade dessas pessoas? Desses moradores da ilha. A palavra moradores da ilha, aqui traduzida como moradores da ilha pela NVI, na verdade é a palavra bárbaros. Os bárbaros foram extremamente bondosos conosco. E por que é importante saber que essa palavra significa, ou a palavra original por trás dessa palavra aqui é bárbaros? Porque se você conhece um pouquinho do primeiro século, você vai saber que os bárbaros eram inimigos dos romanos. São os bárbaros que invadem o Império Romano e vão destruir o Império Romano mais tarde. Então os bárbaros eram todos aqueles que não falavam o grego, que não falavam o italiano, o latim ali, eles eram bárbaros. Todas aquelas pessoas que não aderiam à cultura romana eram bárbaros. Todos aqueles que não conheciam, que eram incultos, iletrados, pessoas que não se adequavam aos padrões romanos, eram chamados de bárbaros. Então, quando eles chegam na ilha e eles veem aquelas pessoas, eles, caímos na ilha dos bárbaros. O que será que vai acontecer com a gente? Então, a primeira coisa que eles pensam aqui é, então a gente está perdido. A gente está perdido. Mas então eles se surpreendem com a bondade destes homens.
apesar de serem bárbaros, e eles já esperarem o pior, tudo que eles recebem dos bárbaros é completamente diferente daquilo que eles esperavam. Eles recebem uma bondade extraordinária, que provavelmente nem mesmo entre o seu próprio povo eles teriam recebido. Então a lição que nós tiramos para nós, né, na nossa vida, aplicando para a nossa vida, é que muitas vezes nós somos enganados pelo aquilo que nós pensamos e percebemos das pessoas. Nós taxamos as pessoas, nós nem conhecemos as pessoas e pensamos, não, essa pessoa, abre aspas, é um bárbaro. Mas nós julgamos antecipadamente. Mas quando nós nos encontramos com essas pessoas e nós recebemos essa bondade extraordinária, nós nos assustamos. Mas isso não aconteceria mais conosco se nós adotássemos um novo padrão para nós, de não julgar antecipadamente, de não pensar, nós temos um padrão na nossa cabeça, de falar, olha, essa pessoa aqui, ela se encaixa no meu padrão, essa pessoa aqui não se encaixa no meu padrão, e todo mundo que não se encaixa no meu padrão, eu não vou ter convivência, e nós vamos perdendo então, de experimentar a bondade de muitas pessoas que nos cercam, de poder experimentar grandes amizades que talvez você esteja perdendo por causa desse pré-julgamento que nós temos com as pessoas. Agora, a partir do versículo 3, depois que Paulo ali, é interessante isso aqui, que Paulo, depois de 14 dias, enfrentando a fúria do mar, depois de um naufrágio, depois de tudo que ele passa, enquanto está todo mundo ali sentado, ele talvez seja uma daquelas poucas pessoas que se levanta querendo fazer alguma coisa para trabalhar, para ajudar. Porque o Paulo é desse tipo de crente. É o crente que não pode ver gente parada, que não pode ver a situação ali, todo mundo confortável só assistindo. Ele precisa trabalhar. Seja pegando graveto, ele precisa trabalhar. Ele não consegue vir para a igreja e só ficar no banco sentado domingo após domingo. Ele precisa trabalhar. Mas aí ele decide então trabalhar, ele pega alguns gravetos, ele vai jogar aqueles gravetos no fogo, e de repente sai uma cobra e gruda na mão dele. E é uma serpente. Logo, existe então um julgamento por parte dos bárbaros, que criam num fatalismo. Se ele escapou do mar, e aconteceu isso com ele agora, é porque ele é um assassino. A justiça não o deixa viver. E para eles, no imaginário deles, a justiça era um deus, ou uma deusa, na verdade, que cumpria com a justiça na vida das pessoas. Então, se o apóstolo Paulo, ou se Paulo passou pelo mar, escapou da morte no mar, mas a justiça não deixa, a justiça tarda, mas não falha. Pegou ele. Então, nós vemos que no imaginário deles, na teologia deles, na cosmovisão deles, eles acreditavam no que muita gente acredita hoje. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando um problema, se você está passando por essa luta na sua vida, é porque tem pecado na sua vida. Essa é a mesma cosmovisão, visão de mundo, dos amigos de Jó. Ou inimigos de Jó, porque está mais para inimigo do que para amigo, né? Porque se você conhece o livro de Jó, você sabe que Jó está passando por todas aquelas coisas, ele perde todos os seus bens, ele perde todos os seus filhos, ele perde a sua própria saúde, e não entende o que está acontecendo, porque ele não fez nada. E vem então aqueles 3 inimigos para consolá-lo, e começam a falar, Jó, você tem pecado na sua vida, porque se você não tivesse pecado, isso aí não estaria acontecendo. Confessa o seu pecado, e Deus vai te curar. Mas aí Jó, mas eu não fiz nada. E muitas das vezes não são nem os nossos inimigos que fazem isso, inimigos amigos, que fazem isso conosco. Somos nós mesmos. Nós passamos por circunstâncias e adversidades e logo nós começamos a pensar assim, o que eu fiz de errado para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? Eu estava obedecendo a Deus. Eu estava evangelizando, eu estava pregando o evangelho, eu estava plantando igreja. Por que isso está acontecendo comigo? Deus, aonde foi que eu errei?
E aí a gente começa a olhar para as circunstâncias e pensar, não, isso aqui está acontecendo por causa de alguma coisa, e fica tentando achar alguma coisa na minha vida que eu fiz de errado. E eu não estou dizendo aqui que nós não sofremos por causa de decisões erradas que tomamos e de insistir no erro. Toda vez que nós fazemos as coisas, nós acabamos sofrendo. Estou falando aqui de situações em que, aparentemente, nós não fizemos nada e as coisas não andam, não prosperam, não vão. Parece que está tudo contra nós e parece que quando a coisa vai melhorar, desaba de novo. E aí a gente não entende o que está acontecendo. Então, automaticamente, na nossa cabeça, a gente começa a pensar, não, eu fiz alguma coisa. Mas esse é um pensamento pagão e não cristão. Esse é um pensamento bárbaro e não cristão. Essa é uma cosmovisão, uma visão de mundo que é contrária à palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele não fica aqui procurando, nossa Senhor, o que eu fiz para passar por esse tempo no mar? O que eu fiz para estar preso? O que eu fiz para passar por naufrágio? Por que eu fiz para chegar nesse ponto que eu estou da minha vida? Ele não faz isso. Ele entende uma coisa, que todas as coisas vêm da mão do Senhor. Deus é soberano na minha história e nada acontece sem a boa mão do Senhor estar cuidando de tudo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a teologia paulina. Essa é a teologia bíblica. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Seja naufrágio, seja enchente, seja morte, seja vida, seja lá o que for, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que para nós não sejam coisas que nós nos alegramos. Então, essa teologia de que tudo acontece, eu tenho que estar buscando aí o erro, é antibíblica. Ao contrário, o contrário disso também é verdade. Porque aí a cobra picou, foi embora e nada aconteceu com ele. E aí começam a chamar ele de Deus. Falam, não, esse cara é um Deus, ele não é um ser humano. E aí, se fosse conosco, para nós, a gente já começa a se achar. Já começa a se exaltar. Não, é verdade, está vendo como eu sou bom? Mas tanto a desgraça, quanto a não desgraça, tanto quando as coisas não dão certo, quando as coisas dão certo, tudo na nossa vida é dádiva do Senhor. Tudo na nossa vida é bondade do Senhor. É graça do Senhor. Porque nada que esteja ruim que não possa piorar. Nós passamos por situações com o Senhor, e às vezes a pergunta que a gente tem que fazer é, imagina se o Senhor não estivesse cuidando disso. Se está assim agora, e se o Senhor não estivesse nisso? Mas quando o Senhor nos abençoa, quando nós temos alguma coisa, quando nós atingimos, alcançamos alguma coisa, nós devemos lembrar de uma coisa, é graça. Não é a força do meu braço, é a graça do Senhor. Então a vida de Paulo deixa claro que você pode estar obedecendo a Deus perfeitamente e ainda assim passar por todo tipo de sofrimento. A vida do apóstolo Paulo é marcada por sofrimento. Você pode passar a sua vida inteira obedecendo a Deus em tudo que Ele te mandou fazer. O apóstolo Paulo fazia isso. E ter uma vida marcada pelo sofrimento. Mas no final, Deus vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Agora, a partir do versículo 7, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele chega na ilha, e de novo, ele não fica parado. Ele sempre quer trabalhar. Aí ele vai falar no versículo 7, que próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, e ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Uma coisa que nós precisamos entender na nossa vida, na minha e na sua vida, é que tudo aquilo que Deus nos deu,
Ele nos deu para ser bênção na vida das outras pessoas. O apóstolo Paulo aqui, ele não tinha nada para compartilhar, ele chegou com a roupa do corpo e mais nada. Aí você pensa assim, o que um homem desse tem para compartilhar com as pessoas? Como que um homem desse pode ser uma bênção no meio onde ele está inserido? Talvez essa seja a sua história, você chega aqui, eu sou estrangeiro nesse país, eu não tenho nada, eu tenho mal para mim. Como que eu vou ser uma bênção? Como que eu posso compartilhar alguma coisa com alguém, Rodrigo? O apóstolo Paulo, apesar de tudo isso, ele tinha muito para compartilhar. Porque, como disse o apóstolo Pedro, entrando no templo para adorar a Deus, e ele encontra então um aleijado, e ele fala assim, pede dinheiro para ele, e o apóstolo Pedro olha para ele, prata e ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Talvez você não tenha prata, talvez você não tenha ouro, talvez você não tenha muitas habilidades, talvez você não tenha muitos dons. Você olha para algumas pessoas e você olha, nossa, aquela pessoa tem aquele monte de dom, aquela pessoa tem aquela habilidade, aquela pessoa faz tão bem isso e aquilo, e aí você começa, mas e eu? E eu? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você tem o maior tesouro do mundo, do universo em você. E ele está pronto a ser compartilhado com todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Você não precisa de um diploma para compartilhar Cristo. Eu costumo dizer para as pessoas que, mesmo que você seja um homem rico, poderoso, o mais importante da cidade, o mais importante da ilha, você pode ter tudo nesse mundo, se você não tem Cristo, você não tem nada. Mas, se você não tem nada, você mal tem a roupa do corpo e a sua própria vida, e não tem nada para oferecer para ninguém, mas você tem Cristo, você tem tudo. A maior riqueza de um homem e de uma mulher é Cristo, porque eles podem nos tirar tudo, mas eles não podem nos tirar Cristo. Agora, a partir do versículo 17 aí, até o final, no versículo 20, ele vai concluir um argumento dele, basicamente dizendo, ele chama então esses judeus, dizendo, olha, eu estou aqui hoje preso, mas eu não fiz nada contra a nação, contra o nosso povo, aliás, não tem nenhuma reclamação, não tem nenhuma acusação contra o nosso povo, eu tentei argumentar, eu fui para os tribunais e os romanos viram que eu não tinha pecado algum, que eu não tinha culpa nenhuma que merecesse a morte. Mas os judeus não aceitaram isso. E eu tive que apelar para César. Mas aí no versículo 20 ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim, por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Paulo, ele olha para a sua história e ele sabe que ele foi fiel a Deus em tudo. Ele trabalhou muito para pregar o evangelho. E é por causa disso que ele está preso. Ele olha para toda a sua história, ele olha para a sua obediência a Deus. E ele entende uma coisa, é por ter sido fiel a Deus, é por ter obedecido o chamado de Deus, é por estar andando com o Senhor, que eu estou hoje com estas algemas. Então, nós precisamos cuidar com as motivações para servir a Deus. Por quê? Porque nós podemos acabar num lugar que nós não planejamos estar. E se a sua motivação para servir a Deus for qualquer outra que não Cristo, você vai se frustrar. Porque se o apóstolo Paulo estivesse esperando qualquer outra coisa de Deus para servi-lo com fidelidade, agora ele está preso. Talvez, por servir a Jesus e ser fiel a Jesus, você pode acabar em circunstâncias e situações muito difíceis, de sofrimento extremo e talvez até de algemas.
Então é muito importante nós sempre estarmos alinhados com as nossas motivações em servir ao Senhor. Por que eu estou servindo a Deus? Qual é a minha motivação em obedecer, em fazer, em trabalhar? O que eu quero com isso? Qual é a motivação do meu coração? Porque se ela não estiver no lugar certo, a gente pode acabar num lugar de sofrimento. Então isso vai nos trazer muita frustração. Agora, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, ou o texto vai nos relatar que o apóstolo Paulo, desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Mas é interessante aqui que ele fala que ele testemunhou a respeito do reino de Deus e procurou convencê-los a respeito de Jesus, com base aonde? Na lei e nos profetas. Em outras palavras, ele usou o Antigo Testamento, a lei e os profetas, como base para demonstrar a vinda do reino de Deus e para demonstrar que Jesus Cristo é o Messias. O que tudo isso tem a ver conosco hoje? Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Se nós não aprendemos a ler a palavra de Deus, o Antigo Testamento, com as lentes de Cristo, olhando e procurando Cristo, nós não estamos lendo o Antigo Testamento direito. Porque existe aí uma má teologia, que basicamente ele vai fragmentar a Bíblia. Vai dizer assim, Deus fez uma aliança com Adão, depois Deus vai fazer uma aliança com Noé, depois Deus vai fazer uma aliança com Abraão, Deus vai fazer uma aliança com Davi. Então Deus é um Deus de alianças. Contudo, Deus não é um Deus de alianças, Deus é o Deus de aliança. Porque todas essas alianças, elas de maneira progressiva e contínua, mostravam e apontavam para a realidade que se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todo o Antigo Testamento aponta para Ele. O Novo Testamento é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. É isso que o Novo Testamento nos afirma. Tudo aquilo então que Deus deu como promessa no Antigo Testamento, mostrava, apontava, revelava a vinda do Messias, o Cristo. Então, se nós não aprendermos a ler a palavra de Deus assim, buscando em toda a Escritura do Antigo Testamento, Cristo, nós nunca vamos conseguir interpretar e entender o Antigo Testamento de forma correta. Porque em Noé, por exemplo, Deus não está apenas salvando uma família e um par de bichos. Deus está mostrando que para nós, que dentro da arca tem vida, fora da arca tem julgamento e morte. No Êxodo, Deus não está apenas tirando um povo do Egito. No Êxodo, Deus está mostrando que debaixo do sangue do Cordeiro tem vida. Deus está mostrando que Ele é o Deus que estende o seu braço, com mão forte, braço estendido. Ele tira o seu povo do império das trevas e traz para o reino da luz. Para a terra que mana leite e mel. E eu poderia passar aqui o dia mostrando as figuras de Cristo no Antigo Testamento. Nós precisamos olhar para a Bíblia sempre com os olhos e na ótica do Evangelho e de Cristo. Agora o versículo 24 é interessante que diz, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. A pregação do Evangelho sempre vai afastar pessoas. A pregação do verdadeiro Evangelho sempre vai afastar pessoas. Se você estiver preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, você nunca vai pregar o Evangelho.
Se você estiver preocupado com o que os outros vão julgar, pensar, se afastar de você, se você quer continuar sendo politicamente correto, você nunca vai conseguir pregar o evangelho, porque o evangelho vai contra pecadores. Ele vai expor o pecado para trazer cura, transformação, remissão, justificação, perdão. Então, sempre que nós pregarmos o evangelho de Jesus Cristo, haverá pessoas que vão nos deixar. Contudo, o texto também nos diz que alguns creram. Que alguns creram. E essa é a nossa motivação para pregar o evangelho. Porque Deus tem os seus eleitos, Deus tem aquelas pessoas que Ele escolheu antes da fundação do mundo, que vão ouvir o evangelho, que o coração vai aquecer, que o Espírito Santo vai iluminar. Então, elas vão ser transformadas pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. Mas se nós, mais uma vez, ficarmos preocupados com o que pensam da gente, a gente nunca vai pregar o evangelho de Jesus. E então ele vai citar, depois, o que vai irritar eles muito, é por isso que eles vão embora, ele vai citar o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, e ele diz assim: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Basicamente aqui, esse aqui é o chamado de Isaías. Depois que ele tem aquela visão celestial, que ele vê o trono de Deus, e ele vê lá os querubins cantando santo, 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 Deus faz uma pergunta: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Então Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então Isaías, ou Deus fala para Isaías, basicamente isso que nós acabamos de ler, falando assim: Isaías, então você vai, meu filho, mas você vai pregar para um povo cego, para um povo surdo, para um povo de dura cerviz, para um povo de coração endurecido. Você vai passar a sua vida pregando, 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 para um povo que apesar de ouvir, que apesar de ver, não quer ouvir, e vai rejeitar a sua mensagem. Mas Isaías, ele continua indo e proclamando aquilo que Deus mandou ele fazer, pregando, apesar de tudo que vai acontecer, apesar dos resultados. Então, esse texto aqui vai nos mostrar que o nosso problema, com relação ao Evangelho, com relação a Cristo, não é físico. A nossa inabilidade não é física, a nossa inabilidade é moral. Deixa eu dar um exemplo que eu quero dizer com isso. Você, crente, homem de Deus, mulher de Deus, chega o inverno, e está nevando lá fora, e está frio, e você está debaixo daquela coberta. E você costuma acordar todos os dias 5 horas da manhã, porque você tem que trabalhar. Tem que sair cedo, tem que limpar a neve, o carro está cheio de neve. Mas você fala: não, eu preciso ter tempo com o Senhor, eu preciso ter meu tempo de oração, de Bíblia, eu preciso me buscar mais o Senhor. Coloco meu relógio para despertar aqui, 4 da manhã. O relógio desperta. Aí você abre um olho só. Aí você olha o relógio, 4 da manhã. Aí você, pelo relance da janela, você vê a neve lá fora. Aquela cama está quentinha. Aí você pensa: nossa, ainda tem mais 1 hora. Aí a luta interna começa. Com 2 minutos depois, você volta a dormir. E a luta não dura mais do que 2 minutos às 4 horas da manhã. Ou você decide levantar, já era. O que te impediu de levantar? Você está amarrado àquela cama? Eu, por várias vezes, quando eu durmo, eu sonho que eu estou amarrado.
Às vezes eu sonho que eu preciso acordar, mas eu sonho que o meu olho está colado, não consigo abrir o olho. Vira e mexe até esse sonho. Mas é um sonho, porque os meus olhos não estão colados e eu não estou amarrado à cama. Mas tem alguma coisa que te impede fisicamente de você se levantar e ir orar e buscar o Senhor às 4 horas da manhã? Não. Não tem nada físico que te impeça. O que está te impedindo de ir? A sua natureza adâmica. O pecado que habita em você. Então a nossa inabilidade, ela não é física. A nossa inabilidade para buscarmos a Deus, ela é moral. A nossa moral está corrompida por causa do pecado. Nós não podemos buscar a Deus por nós mesmos. É por isso que Deus tem que nos ressuscitar. É por isso que Deus tem que nos dar um novo coração. É por isso que Deus tem que vir ao nosso encontro através do Espírito Santo e nos ressuscitar, nos chacoalhar. E então, e só então, nós somos capazes de obedecer ao Senhor, de irmos até o Senhor, de crermos no Senhor. É por isso que a fé é dom de Deus. Porque nós não temos isso. A nossa inabilidade não é física, ela é moral. Então, o texto aqui de Isaías, e aqui Lucas citando Isaías, vai deixar muito claro que o nosso problema é o nosso coração. E é interessante que o versículo 27 diz que o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos. E essa palavrinha aqui, insensível, o coração se tornou insensível, na verdade a palavra original aqui, ele está cheio, ele está impenetrável, ele tem uma camada que não pode ser penetrada por nada, e ele está tão cheio de coisas que nada mais cabe. O nosso problema com o Evangelho, o problema das pessoas com o Evangelho é esse: nós amamos tanto esse mundo, que nós rejeitamos a Deus. Nós amamos tanto as coisas desse mundo, que reluzem, mas não é ouro, que nós rejeitamos o verdadeiro ouro, que é o Evangelho. O nosso problema não é que nós não ouvimos, que nós não vemos, que nós não entendemos. O nosso problema é: nós não queremos Deus. Nós não queremos Deus. É isso que esse texto aqui, ele deixa muito claro para nós. Agora, perceba que o apóstolo Paulo, ele prega. E o que esse texto também nos ensina é que o nosso trabalho é ser fiel e não frutíferos. O meu trabalho, irmãos, como pastor dessa igreja, meu trabalho como pregador do Evangelho, é ser fiel a Deus e não frutífero. Porque se o meu trabalho, minha responsabilidade fosse ser frutífero, como que Deus podia falar para Isaías o que ele falou para Isaías? Você vai e prega, eles não vão te ouvir. O meu trabalho é ser fiel a Deus, os frutos vêm do Senhor, porque eu sou incapaz de mudar corações, eu sou incapaz de transformar pessoas. Quem é capaz de fazer isso é só o Espírito Santo, isso não está nas minhas mãos. O meu trabalho é pregar o Evangelho com fidelidade, e os resultados, se Deus quiser, vêm dEle, e para a glória dEle. Então Deus vai agir, segundo a vontade dEle, no tempo dEle. O nosso papel diante do Senhor é continuarmos fiéis a Ele. E Ele, então, vai dar os frutos que você precisa na sua vida. Os frutos vêm do Senhor, não está em nós. Agora, versículo 30 e 31, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. O que eu aprendo com o apóstolo Paulo, o que você aprende com o apóstolo Paulo, é que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Na caminhada, nos meus anos de igreja, de caminhada, eu tenho encontrado várias pessoas que continuam sentadas nos bancos. E às vezes eu converso com essas pessoas, e as pessoas falam assim: não, mas eu tenho um chamado. Deus falou que eu vou pregar para as multidões. Deus falou que eu vou isso, que eu vou aquilo. E aí eu pergunto para a pessoa: e você está fazendo o quê? Ah, não, estou esperando o momento certo.
Estou esperando Deus abrir as portas. Meu irmão, se Deus já falou, você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Um palanque? Um púlpito? Um título? Alguém chegar em você e te declarar apóstolo do Senhor? Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você estiver esperando o momento certo, o momento perfeito para servir a Deus, você nunca vai servir a Deus. Nunca, porque nunca vai ter momento perfeito na sua vida. E você sempre vai ter uma desculpa para não servir o Senhor. Quem quer servir a Deus, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. O apóstolo Paulo aqui, ele está preso. Ele tem um soldado amarrado a ele, todo dia, todos os dias. Ele está numa casa, numa residência, que ele não pode sair dali. Ele não pode ir aonde ele quer. Mas Deus manda pessoas para ele. E ali, junto com esse soldado, recebendo pessoas, ele vai pregar o evangelho, em tempo e fora de tempo. Esteja sempre pronto para pregar o evangelho, em tempo e fora de tempo. E durante 2 anos, enquanto ele aguardava julgamento, imagina se o apóstolo Paulo pensa assim: nossa, eu tenho que esperar eu vou ter que esperar esse meu julgamento acabar. Depois que esse julgamento acabar e que eu for livre, então eu vou começar a pregar o evangelho. Ele tinha essa desculpa? Tinha. Podia ficar ali 2 anos sentado esperando, não podia? Mas o apóstolo Paulo, ele não consegue ficar parado. Ele não é o crente do banco da igreja. Ele levanta e vai trabalhar. Ele levanta e fala assim: bom Deus, eu estou aqui. Se o Senhor me mandar alguém aqui, eu vou pregar. Se o Senhor não mandar ninguém, eu vou pregar para esse soldado mesmo. Ele prega. Porque mais tarde nas suas cartas, ele vai escrever que toda a guarda pretoriana, toda a elite de César foi convertida. Como você acha que eles foram convertidos? César deu para ele toda a sua elite para ele pregar. E colocou para ele, um a um, para poder ser discipulado por ele. O que vocês acham que ia acontecer? Quando Deus dá oportunidade para um homem que está sedento para pregar a palavra, dá oportunidade de um a um sendo colocado no caminho dele, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai esperar um bom momento? Ou ele vai compartilhar Cristo? Ele vai compartilhar. E os da casa de César saúdam vocês. Porque ele não fica parado. Ele não espera o momento perfeito. Ele entende uma coisa: Deus me deu um chamado, o meu chamado é pregar o evangelho. Eu vou pregar em tempo e fora de tempo. Para ele não tem um momento perfeito. Não tem um momento perfeito. E nós chegamos então ao final do livro de Atos. Aí, a pergunta que fica na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça dos teólogos, é basicamente essa. Mas e aí, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? E o imperador, ele pregou para o imperador ou não? Ele foi solto, o que acontece com ele depois? Lucas não fala para a gente. E talvez essa seja uma das grandes frustrações que a gente tem com o livro de Atos. Acabou. Acabou. Acabou? Sabe aqueles filmes que não tem final? Eu odeio filme que não tem final. Eu odeio filme que não tem final. Você quer me deixar doido da vida, você me levar para assistir um filme que não tem final. Que o final é aberto, que você interpreta. Eu morro. Me dá o final do filme. Mas é assim que acaba o livro de Lucas, o Atos. Mas por que Lucas acaba do jeito que ele acaba? Não tem aquele povo que vai interpretar, depois vai explicar o final do filme? Eu vou explicar o final do filme para vocês. Por que acaba do jeito que acaba? Porque o objetivo de Lucas foi alcançado. No capítulo 1, quando Jesus ainda está aqui, ele fala: olha, vão e sejam minhas testemunhas até os confins da terra. O evangelho chegou nos confins da terra. O que esse final abrupto faz para nós, ou nos mostra, ou deixa claro para nós, é que o evangelho chegou em Roma. Agora, ninguém mais segura.
Mas como que eu posso ter certeza que esse é o final verdadeiro? Bom, você é a prova disso porque você está sentado aqui nessa cadeira hoje. O Evangelho chegou em todo o lugar, até os confins da terra. O Evangelho venceu. A prova disso hoje é você. Agora, então a mensagem do livro de Atos é: Deus é fiel e soberano para cumprir as suas promessas, mesmo contra todas as possibilidades, e mesmo que não seja como nós esperamos. Deus, Ele é fiel, e Ele é poderoso, e Ele é soberano para cumprir tudo aquilo que Ele disse que aconteceria, mesmo que tudo pareça ser contrário, mesmo que pode ser que você não está conseguindo entender, mas eu não estou entendendo como que isso aqui vai, como que um naufrágio, como que esses sofrimentos, como que essas perseguições, como que essas prisões, como que esses açoites, como que esses apedrejamentos, como que isso vai cooperar com o Evangelho, Deus? Você pode não entender, mas eu sei o que eu estou fazendo. Deus vai cumprir na sua vida e na minha vida tudo aquilo que Ele falou que Ele vai fazer. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Mesmo que você não veja nada, mesmo que tudo pareça, aliás, contrário, mesmo que você esteja no meio de uma situação que fala, isso aqui é impossível, porque nada é impossível para Deus. E é isso que o livro de Atos nos mostra, que apesar de toda a perseguição, apesar do mundo inteiro estar contra esse pequeno bando de discípulos, de um carpinteiro de Nazaré, Deus ele vai usar esse bando de ninguéms para proclamar a fé por todo o Império Romano e chegar até você hoje. Então, o que você acha que Deus pode fazer pela sua história? Se Ele pode fazer isso e transformar o mundo através de um monte de ninguéms, como eu, como você, Ele pode fazer muito mais na sua história do que você imagina. Mas, eu me colocando no lugar do apóstolo Paulo, talvez essa seria a minha pergunta. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Porque eu chego no final da minha vida, porque talvez você saiba, se você conhece, você já estudou, mas os teólogos eles vão nos dizer que depois disso aqui o apóstolo Paulo ele é solto. Mas muito rapidamente ele é preso de novo. Possivelmente nessa soltura ele vai pregar o evangelho na Espanha, mas nós não estamos certos disso. E na verdade não importa muito. O que acontece é que depois que ele é solto e ele é preso outra vez, essa segunda prisão ela não é mais uma prisão como foi a primeira, residencial numa casa. Agora o apóstolo Paulo, ele é colocado na prisão marmitina e ele é colocado debaixo da terra, é um buraco no chão basicamente. É uma prisão mais ou menos dessa altura, que você não consegue se levantar. É um buraco, literalmente no chão. E lá ele está preso, abandonado, com fome, com frio, sem ninguém. E ele talvez comece a se perguntar, mas será que valeu a pena? Eu arrisquei a minha vida, eu plantei igreja, eu fui chicoteado, eu sofri, a minha vida foi marcada por sofrimentos. E agora no final de tudo, que eu pensava que talvez eu fosse falar com o imperador, as coisas iam ser diferentes, talvez. Mas agora ele se encontra nessa situação. E talvez a pergunta fosse essa. Mas como que ele pode suportar isso? Qual é o propósito de fazer tudo isso, obedecer a Deus e morrer dessa maneira? Porque para nós essa seria a nossa visão. Do que me adiantou servir a Deus com toda a fidelidade, fazer isso, plantar a igreja, pregar o evangelho, discipular a gente, entregar a minha vida e morrer dessa maneira? O que valeu? Do que valeu tudo isso? Será que valeu a pena? Mas eu quero ler com vocês aquilo que ele escreve
Porque ele não era Rodrigo. Ele tinha uma visão mais apurada que a minha. Talvez essas fossem as minhas perguntas. Mas ele vai escrever ao seu filho na fé, Timóteo, sua última carta. E essa é a visão que esse homem tem dos seus últimos momentos de vida. E ele diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Como que esse homem olha a sua história? Valeu a pena, apóstolo Paulo? Valeu a pena. Porque ele é digno. Porque ele é digno. Mas como que ele pode responder dessa maneira? Como que ele pode continuar crendo apesar das suas circunstâncias serem tão adversas? Porque ele entendia uma coisa. Ele olhava para um lugar. Ele olhava para a cruz. Porque o seu Senhor, Jesus, morreu como ele morreu. Ele morreu exatamente como ele morreu, abandonado, humilhado, açoitado, sofrendo, exatamente como ele morreu. Contudo, a morte de Jesus, diferente da morte de Paulo, a morte de Jesus alcançou muitas coisas para Paulo. É por causa da morte de Jesus que Paulo pode falar: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. É a morte de Jesus que faz com que Paulo combata o bom combate, complete a carreira e guarde a fé. Porque Jesus, através do seu Espírito, ele capacita Paulo a viver essa vida. Porque Jesus não é apenas um mero exemplo a ser seguido, ele é o nosso exemplo, o supremo exemplo. Mas ele é o poder de Deus, através dele, por causa da cruz dele, é que nós podemos viver essa vida. A certeza da coroa da vida não está na sua vida dedicada ao Evangelho. Quando o apóstolo Paulo fala, agora a coroa da vida me está guardada, está me esperando, eu vou receber a coroa da vida. O apóstolo Paulo, ele não tem isso aqui no coração. Nossa, agora que eu trabalhei, agora que eu sofri, agora que eu fiz tudo o que eu fiz, agora sim, a coroa da vida que Deus, o justo juiz, me dará. É obra desse esforço que eu tive. Ele não faz isso. O apóstolo Paulo entende uma coisa, que essa coroa da vida, ela está guardada, e ela é garantia na vida dele. Não porque ele plantou igreja, não porque ele pregou o evangelho, não porque ele sofreu. Ela é porque ele se tornou homem, porque ele morreu, porque ele sofreu, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. A coroa da vida não é nos dada porque nós fazemos alguma coisa para merecer. A coroa da vida é nos dada por causa dos méritos de Jesus. Não tem nada que você faça, não tem nada que eu faça, não é mérito, é graça. Mas uma vez que essa graça me alcançou, uma vez que eu entendo esse sacrifício grandioso do meu Senhor, eu quero seguir os passos dele. É uma consequência, eu quero andar como ele andou. Então, a morte, a vida, a ressurreição de Cristo transformaram a vida do apóstolo Paulo. Agora, eu queria concluir com esse pensamento. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Se a sua esperança para esse mundo, para esse tempo, para agora, você olharia, se você estivesse no lugar do apóstolo Paulo, e realmente não teria valido a pena. Se a sua esperança é para as coisas desse mundo,
você olha para a vida do apóstolo Paulo e fala, não valeu a pena. Mas se a sua esperança são para coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, então tudo muda agora, tudo muda. Se Paulo então estivesse vivendo para as coisas desse mundo, realmente não teria valido a pena. Se você estiver vivendo o seu cristianismo para este mundo, você vai se decepcionar com Deus. Se você estiver esperançoso para as coisas desse mundo, usando o cristianismo como, não, agora eu sou cabeça, não sou cauda. Deus vai me dar, eu determino na minha vida isso. Se você está vivendo o seu cristianismo esperando para coisas desse mundo, eu tenho uma garantia para você. Você vai se decepcionar com Deus. E no final da sua vida, você vai dizer, não valeu a pena. Mas, se você vive a sua vida com os olhos fixos em Jesus, com olhos fixos na eternidade, porque Ele nos prometeu promessas eternas, de que nós estaremos com Ele para sempre, de que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, então, e só então, você vai chegar naquele último dia, e talvez uma situação muito difícil, e talvez alguém te pergunte, valeu a pena? E você vai poder dizer, valeu a pena, porque eu vivi para Cristo. E agora, eu sei que a coroa da vida me está guardada, a qual Deus, o justo juiz, me dará naquele dia. Que essa seja a sua esperança. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, te louvamos pelo ensino maravilhoso da sua palavra, te louvamos por esse tempo que nós pudemos gastar aqui, estudando esse livro maravilhoso. Quantos ensinamentos, ó Deus. Agora nós clamamos a Ti, que o Senhor venha nos dar graça para viver, olhando para as coisas que não se veem, para sermos fiéis ao Senhor, para não nos preocupar com aquilo que pensam de nós, mas para olhar para Cristo e para a cruz. Que o Senhor, Pai, venha nos dar graça para pregar em tempo e fora de tempo. Que o Senhor venha nos dar graça, ó Deus, para não sermos crentes de domingo, mas homens e mulheres comprometidos com o reino do Senhor e com o Evangelho de Jesus Cristo. E que o Senhor venha nos levar a uma vida que vai exaltar o Teu nome, que vai glorificar Cristo e que vai abençoar pessoas. Dá-nos graça para viver assim. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.